Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma exploração técnica incrível trazida pela Ford College. Dando sequência à nossa última conversa, onde a gente focou no escopo e no planejamento inicial, agora entramos de cabeça no momento em que a mágica acontece dentro do nosso capstone da Solana Cloud. É a hora exata de pegar aquele rascunho arquitetural super conceitual e transformá-lo num blueprint de engenharia de verdade. O que isso significa na prática? Significa que a gente vai destrinchar juntos como integrar serviços e ferramentas na Solana Cloud de um jeito robusto, seguro e à prova de falhas. Chegou o momento de colocar as engrenagens para rodar. Para organizar o nosso pensamento, a rota de hoje tem 6 etapas bem diretas. 1. Introdução ao checklist. 2. Padrões de integração. 3. Fluxos de autenticação. 4. Observabilidade e ciclo de vida. 5. Um exemplo prático com o Marketplace. E, para fechar, 6. Conclusão e próximos passos. Seção 1. Introdução ao checklist. Saindo da teoria e indo direto para a prática. O grande lance aqui é conseguir conectar todo aquele planejamento de arquitetura a rascunhos de interface que sejam de fato acionáveis. Mapear essas interfaces agora é a garantia de que as futuras implementações vão mirar em contratos de nuvem concretos. A gente precisa evitar a todo custo aquelas integrações improvisadas, feitas de última hora, que sempre acabam quebrando no momento de maior tráfego. E para evitar essas gambiarras, entra em cena uma ferramenta crucial, o checklist de integração. Olha, não é só uma listinha de afazeres, não. É um mapa explícito. Ele define, ponto a ponto, entradas previsíveis, modos de autenticação e os sinais de observabilidade de todos os componentes. É esse mapa que garante que o mundo on-chain e o mundo off-chain conversem sem o menor ruído. Seção 2. Padrões de integração. Entendendo as nossas vias de comunicação. Basicamente, existem 3 encanamentos principais na nossa infraestrutura. Primeiro, as chamadas proxies síncronas. Pensa num drive-thru. Fez o pedido, pegou a resposta na hora. Perfeito para uma interface web chamando um back-end. Segundo, os conectores assíncronos. Esses são como enviar uma carta pelo correio. A gente envia e vai fazer outra coisa enquanto aguarda. Ótimo para grandes volumes de eventos. E o terceiro são as pontes de execução delegada. E aqui vai a regra de ouro. O que define qual desses 3 caminhos usar é sempre a latência e o volume de ingestão. Um detalhe super importante sobre as pontes de execução delegada que a gente acabou de listar, elas são reservadas para o trabalho pesado off-chain. Elas precisam de um passe VIP temporário, privilégios elevados por um breve momento, justamente para acionar transações na Solana em nome dos usuários. É poder demais para ser usado à toa. Seção 3. Fluxos de autentificação. É a hora de instalar as fechaduras no nosso projeto. Quando a gente compara essas duas abordagens, a diferença é gritante. Credenciais estáticas são ótimas e super rápidas para protótipos, mas na vida real são como deixar a chave de casa debaixo do tapete. Se vazar, o estrago é gigante. Já os tokens de curta duração são como crachás de acesso que se autodestroem depois de um tempo. Eles reduzem drasticamente a nossa exposição a riscos, mantendo o ambiente blindado, embora exijam essa rotação constante. E para fechar a segurança, temos a delegação baseada em funções vinculadas à identidade, o famoso IAM. Na prática, a gente conecta quem está fazendo o pedido com o que exatamente pode ser feito no ecossistema da Solana. É a aplicação pura do princípio do menor privilégio. Cada parte do sistema recebe estritamente a permissão necessária para funcionar. Nem uma gota a mais. Seção 4. Observabilidade e ciclo de vida. Posicionando as câmeras de segurança e definindo a manutenção. Essa matriz aqui é sensacional, porque ela cruza tudo. Ela nos mostra exatamente qual tipo de autenticação e qual métrica observar para cada ponto de integração. Por exemplo, do front-end para o back-end, o foco da nossa câmera é medir a latência e a taxa de erros usando chaves de API. Já do back-end para a API da Solana, a gente passa a usar tokens de curta duração e monitora o sucesso e a falha das chamadas RPC. Tudo extremamente amarrado no seu devido lugar. Mas só instalar e monitorar não basta, certo? A gente precisa de um plano para a vida útil desse componente. E isso inclui documentar o provisionamento, a rotina de rotação das credenciais, o mecanismo de rollback e o fundamental shutdown gracioso, que é basicamente a habilidade de desligar um processo limpamente sem corromper dados no meio do caminho. Porque, sejamos honestos, falhas vão acontecer. O que importa é a capacidade de automedicação e recuperação do sistema. Seção 5. Exemplo prático.
trazendo todo esse blueprint para o mundo real com o marketplace na Solana. Dá uma olhada nesse rascunho de engenharia literal. É um contrato de interface reduzido a uma única linha. Um post simples para uma rota de pedidos que, obrigatoriamente, vai devolver o ID do pedido e o status dele. Pronto! Com essa linha, o time de front-end já sabe exatamente o que enviar e o que esperar, sem achismos. E aí começa o nosso efeito dominó, o famoso mapeamento de fluxo. A interface dispara o evento e essa reação em cadeia atravessa a nossa nuvem até culminar numa mudança oficial de estado lá dentro da blockchain da Solana. E sabe como a gente não perde esse evento de vista no meio do caminho? Propagando identificadores de correlação em cada etapa. Assim, dá para rastrear desde a entrega do webhook até o último milissegundo de latência. Traduzindo isso para código prático em TypeScript, o registro de um conector flui em passos absurdamente claros. Importa o fetch, puxa a chave de API do ambiente, envia o post e documenta o retorno. O segredo do sucesso aqui é afirmar e testar esses contratos primários antes de gastar horas escrevendo regras de negócios super complexas no resto do sistema. Seção 6. Conclusão e próximos passos. O terreno está pronto para o código. Então, para amarrar tudo o que vimos hoje, temos 3 pilares centrais. Primeiro, sempre teste os conectores de alto risco primeiro, garantindo os critérios de aceitação. Segundo, instrumente rastreamentos, os famosos traces, por toda a infraestrutura, porque quando o problema acontecer, o diagnóstico precisa ser imediato. E terceiro, planeja a segurança e os ciclos de vida das credenciais desde o dia 0. E isso nos deixa com uma pergunta bastante provocativa antes de avançar de módulo. Os contratos e mapeamentos do projeto estão verdadeiramente prontos, testáveis e documentados para virar código? Ter essa firmeza agora é literalmente a linha que separa um desenvolvimento ágil e genial de uma dor de cabeça sem fim com retrabalho. E com isso chegamos ao final dessa análise. Um agradecimento enorme à Fort College por possibilitar essa exploração técnica aprofundada de hoje. Para dominar essas ferramentas da Solana Cloud, explorar novos módulos de desenvolvimento e se aprofundar em tudo que envolve o Web3, basta acessar fort.college. Até o nosso próximo mergulho, onde a teoria sai totalmente do papel e ganha vida no terminal.